No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Não podemos sentar. É Páscoa, é ressurreição. Celebrar a Páscoa é a passagem de Deus em nossas vidas. E como é bom que Deus tem passado em nossas vidas. Deixou as suas marcas, deixou o seu sinal. E nós cremos firmemente que tudo aquilo que Deus faz é bom, é necessário, é preciso que a gente viva tudo aquilo que nós vivemos nesta Semana Santa para hoje resultar de alegria. É Páscoa da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé, todos. Nós sabemos que o tumulto da sexta, a pressa de tirar o corpo da cruz, colocá-lo numa sepultura por José de Arimateia e Nicodemos, ou não deu tempo para fazer todos os preparativos que eram precisos para um funeral, apenas deixaram nesse local. E nós vemos hoje, primeiro dia da semana, e vemos que a palavra fala fortemente dizendo primeiro dia da semana. Assim como Deus também, no primeiro dia, criou a luz. Ele começa a recriar a humanidade através da luz do ressuscitado. Deus reconstrói a humanidade destruída pelo pecado, pela luz do seu Filho, que agora brilha e ilumina o caminho de todos nós. Primeiro dia da semana, rapidamente os cristãos perceberam que esta é a nossa data, é a nossa marca. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Todas as aparições aconteceram no primeiro dia da semana. A sua ascensão foi o primeiro dia da semana. O Pentecostes foi o primeiro dia da semana. E por isso que os cristãos logo disseram: domingo, Dominicus Dei, dia do Senhor. É dia dele. E por isso, para todos nós como cristãos, que seguimos a Cristo, o dia mais sagrado para todos nós é o domingo, aonde a igreja convida que todos os filhos dispersos se reúnem na casa de Deus para celebrar a força, a vitória do ressuscitado. Cada missa dominical que celebramos
é fazer memória de tudo aquilo que Deus fez por nós. E nós vemos que o testemunho de Pedro, ouvido hoje na primeira leitura, tudo que Jesus foi, ele faz uma breve síntese da obra de Cristo para dizer tudo isto. Nós somos testemunhas, todos. Nós somos testemunhas. Para eu ser uma testemunha verdadeira, eu preciso ter visto com os meus olhos. Eu preciso ter ouvido com os meus ouvidos. Eu preciso ter sentido do meu coração. Se alguém disser, me disseram que viram, pode ir embora. Agora, se eu disser, eu vi, eu escutei, e eu senti a presença do Senhor ressuscitado, eu me torno uma testemunha fiel. E nós precisamos ser testemunha fiel. Ser testemunha de fato é fazer a nossa experiência concreta com o Cristo ressuscitado. Cristo nos oferece 50 dias. É o nosso tempo pascal. É o tempo forte para nós revivermos toda esta experiência da comunidade cristã em torno desta novidade de Deus, que o seu Filho que passou pela paixão, ele vence e está ressuscitado. Por isso esse texto que hoje nós vimos, Madalena vai cedo para o túmulo. Ela vai preocupada. Quem vai rolar a pedra? Pois era altamente pesada. E quando depara, a pedra já estava rolada. Quantas vezes nós também pensamos, como vamos fazer isto? A nos colocar caminho, as coisas já estão prontas. Ela leva os perfumes. Não precisa mais de perfume. Não precisa mais dos cuidados funerais. O Senhor agora precisa o perfume de nossa fé, o perfume de nossa caridade. Ele prefere hoje o perfume do nosso bem que praticamos. Este é o perfume bom e caro que nós podemos dar para Jesus nesta manhã. Quando Madalena vê que tudo isso acontecera, ela volta a correr para dizer à comunidade. Pois aquilo que para nós é a bonita experiência, ela deve ser partilhada na vida da comunidade. Não é um alto isolado, piega a si mesmo, individualista. Mas Maria vai contar na comunidade o acontecimento. A pedra foi rolada e o Senhor não está lá. Vemos que naquela manhã correm para o túmulo. A palavra diz que João era mais novo. Ele correu mais rápido. Pedro já era mais velho, era mais lento. Todos aqueles que são mais joviais chegam antes. Tem pressa de chegar, mas o outro também chegou. Pedro, quem sabe, com suas pernas trôpegas, demorou um pouco mais para chegar, mas chegou. E nós vemos que naquele momento, João tem uma sensibilidade bonita. Ele podia ter entrado, podia ter falado tudo, ir ao encontro de Pedro e dizer, olha, não está lá mesmo, Tatinha, assim, contar a história. João espera. Como é importante a espera. Espera Pedro chegar. Pedro devia ser o primeiro a contemplar o túmulo vazio. João entendia
E não é ele o primeiro, pois Cristo havia deixado Pedro como a primeiro papa, o sucessor dele. E João tem essa sensibilidade de dizer: não, deixe Pedro ver primeiro. E a palavra apenas diz que Pedro se calou. Outra atitude bonita como igreja: enquanto nós não sabemos certezas, a igreja se cala. Ela não fica espalhando notícias só porque ouviu dizer. A igreja, para conclamar algum milagre, ela faz uma longa experiência, um longo estudo para nos dar a segurança na fé. Pedro viu tudo. Não sei. Roubaram? Não sei. Está vivo? Não sei. Se cale. Como é bom que na dúvida a gente se cala. Falamos tanta besteira nas dúvidas. Soltamos tantos palpites que são tão errôneos, porque a gente não para silenciar, para ouvir o recado de Deus. Mas vemos que depois que Pedro fez a sua experiência, o discípulo amado, aquele que ama de verdade o Cristo, olha tudo aquilo que está lá e ele percebe que ele está vivo. E a palavra apenas diz: ele viu e acreditou, todos. Não há fantasia. Ele viu, e naquele gesto dos panos, tudo em ordem, tudo dobrado, certinho, ele viu e acreditou. Não pode ser sido um roubo, não pode ser uma violação do túmulo, porque ladrões deixam a bagunça. Agora o ressuscitado deixou o seu lugar arrumado, tudo em ordem. Panos que até hoje, sudário está aí, para comprovar a todos nós que o pano que o envolveu, o seu sangue está no santo sudário. Assim, quem ama, enxerga mais longe. Quem ama, percebe as realidades mais profundas, como João percebeu. E nós queremos hoje, nesse dia tão feliz da Páscoa, queremos de novo reafirmar as palavras de Paulo aos Coríntios. Acaso ignorais que um pouco de fermento fermenta a massa toda? Ou melhor, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Nós somos cidadãos do céu, e ao olhar hoje para o ressuscitado, nós sabemos que o nosso caminho é o mesmo. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Por isso, para nós, qualquer doutrina contrária a isto é uma agressão. Qualquer conceito contrário à ressurreição é uma violência contra o Senhor. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E quem crê, ressuscita. Quem confia, ressuscita. Quem segue o Mestre, ressuscita. Pois se ele venceu a morte, as portas da morte, também nós seremos vencedores. E ele vai nos levar de forma carinhosa para a casa do seu Pai. E agora de pé, vamos juntos
com muita igreja, com toda a igreja, professar a nossa fé.